Oi, gente, graça e paz. Eu quero contar uma história, uma reflexão que eu encontrei na postagem do presbítero André Sanches. Conta-se que um homem tinha muito pavor, muito medo de viajar de avião. E ele precisou fazer uma viagem longa e precisou ser de avião. E conta a história que quando sobrevoavam sobre o oceano, uma das turbinas parou de funcionar. E logo veio em mente desse homem que o pior iria acontecer, que ele já tinha muito medo e que o pior ia acontecer, que esse avião ia cair. E o piloto fez um pouso forçado sobre o oceano e naquela luta esse homem se agarrou ao primeiro objeto que ele conseguiu e ficou agarrado àquele objeto, e de algum modo aquele objeto fez ele flutuar e ele sobreviveu. Não houve outro sobrevivente desse acidente de avião. E a água ou ele nadando conseguiu chegar até uma ilha deserta. E nessa ilha deserta havia muitas ervas. Ele começou a pescar ali, fez uma casinha para ele se proteger e foi vivendo um dia após o outro naquela ilha deserta até alguém vir socorrer, até um resgate, até alguma coisa para salvar ele. E ele estava tão feliz, ele agradecendo a Deus que ele tinha alimento para se alimentar, ele tinha uma casinha para proteger ele e foi pescar. E na volta ele estava tão feliz com muitos peixes. E quando ele olha de longe a casa, o abrigo que ele tinha feito, a proteção dele pegou fogo. E ele, desesperado, começou a falar com Deus: Deus, o Senhor tem raiva de mim, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. A única coisa que me protegia era a casa. Primeiro o acidente de avião, agora minha casa, minha proteção pega fogo. O Senhor tem raiva de mim por permitir essas coisas? E aí ele se sentou muito decepcionado, pensando que o pior tinha acontecido com ele. Foi quando ele sentiu uma mão que tocou no ombro dele e disse para ele: vamos? Aí ele olhou, quando ele olhou, ele viu um soldado. Ele falou assim: vamos para onde? Aí o soldado falou: olha, vamos lá. O capitão viu a fumaça da casa a casa havia pegado fogo e a fumaça subiu, e o capitão viu a fumaça e mandou o soldado ir buscar alguém que estava pedindo socorro. O soldado chegou lá e encontrou ele. Aí, resumindo, se a casa não tivesse pegado fogo, o navio não tinha visto a fumaça como pedido de socorro e não tinha socorrido ele. O que eu quero trazer sobre essa reflexão em Romanos, olha só, em Romanos 8, versículo 28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que Deus está falando conosco nessa tarde? Talvez você está aí desesperado, você está pensando igual aquele homem: por que será que todo esse mal veio sobre mim? Será que Deus não me ama? Será que Deus não está vendo? Por que veio esse mal sobre mim? E o Senhor está falando nesse dia, a palavra de Deus está falando nesse dia, que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Este mal que veio sobre você tem um propósito. Talvez agora você não está entendendo o que está acontecendo, mas tem um propósito, tem um porquê. Então, nessa tarde, agradeça a Deus
Aí você vai dizer, mas irmã Mary, como eu vou agradecer por uma coisa tão terrível dessa que me aconteceu? Você não está entendendo agora, mas a palavra que o apóstolo Paulo diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tem um motivo para esse acontecimento. Se a casa dele não pegasse fogo, se a proteção dele não se acabasse ali, se Deus não criasse essa situação, ele não havia sido socorrido e tirado daquela ilha deserta. Não sei o que te aconteceu nesse dia, nesse final de semana, nessa semana que passou. Não sei o que te aconteceu, talvez hoje, no primeiro dia da semana, você está dizendo, olha, o pior me aconteceu. O pior me aconteceu, veio este mal sobre mim. Mas o que Deus está falando para ti nessa tarde? Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Tem um propósito isso. Receba essa palavra nessa tarde. Isso tem um propósito. Levante a tua cabeça. Quando aquele soldado chegou e colocou a mão no ombro dele e disse, vamos, ele entendeu o propósito. Então nessa tarde o Senhor está tocando aí no seu braço, o anjo do Senhor está tocando e diz, ó, vamos. Tem um propósito isso, levanta a tua cabeça, confie que Deus tem um melhor, tem um propósito para isso. Não fique se lastimando, se levanta, porque a ajuda do céu vem sobre tua vida. Nesse dia o Senhor manda dizer que a ajuda do Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, chega para você neste momento. Se levante, tome posição, porque tudo há um propósito. Graça e paz. Se esse vídeo serviu para ti, se abençoa a sua vida, passa para mais uma pessoa. Curta o meu canal para que nós possamos alcançar mais vida com a palavra do Senhor. Graça e paz.